Olá, crianças, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje é dia 15. Nós temos português, história, geografia e matemática. No português, história e geografia, eu coloquei para vocês um caça-palavras. Tá? Vocês vão procurar nesse caça-palavras palavrinhas que se relacionam com, que tem relação à zona rural. Então, zona rural é na fazenda, zona urbana na cidade, então não pode esquecer. Então lá no caça-palavra você vai encontrar palavrinhas relacionadas à fazenda, tudo que tem na fazenda. Depois que você encontrou essas palavrinhas, você vai colocar elas aí nas linhas e vai escrever frases com essas palavras, tá? Você vai fazer com todas que você encontrar, você vai escrever uma frase. Não esqueça de usar, você pode usar o ponto final nas frases, pode usar o ponto de interrogação fazendo uma pergunta, o ponto de exclamação que você tem quando você tem uma surpresa, uma admiração por alguém ou por alguma coisa, tá bom? Você pode usar os pontinhos que a gente já aprendeu, os pontos, os sinais de pontuação, certo? Na atividade 2, quais são os grupos que compõem a cidade? O que é isso, professora? Grupos que compõem a cidade? Lá na cidade nós temos vários grupos, né? Nós temos o grupo da nossa família, então é o grupo familiar. Nós temos o grupo do futebol, né? Tem aquelas pessoas que se reúnem para jogar o futebol. Nós temos o grupo da igreja, então cada um tem a sua religião, cada um tem o seu grupo da igreja. Nós temos o grupo também da escola, né? Quando a gente faz parte da escola Emílio Blanc, então a escola Emílio Blanc é um grupo que a gente faz parte, né, da vida da cidade. Então, os grupos que compõem a cidade, então são os da igreja, né? Os da nossa família, tem o grupo do futebol, tem os grupos das empresas, né, das lojas, né, tem os grupos dos empresários, né, tem os grupos, qual outro grupo a gente pode colocar? Do nosso bairro, tá? Então são vários os grupos que compõem a cidade. Nós temos também os grupos que compõem a fazenda, a zona rural, né? Então nós temos os grupos da zona urbana, né, que são as pessoas que fazem parte da sociedade na cidade, e nós temos o grupo que compõe os fazendeiros, né? Então, os fazendeiros já é um grupo, né? O grupo dos fazendeiros, o grupo dos agricultores, o grupo dos pecuaristas, né? O grupo dos leiteiros, tá? Então, são vários grupos que compõem também a zona rural. E vocês vão escrever para mim aí nas linhas, tá? Esses grupos. Depois na matemática, você vai comparar o tamanho dos animais, tá? Comparou o tamanho dos animais, você vai colocar esses tamanhos na ordem crescente. Lembrando que ordem crescente é do menor para o maior, certinho? Então você vai escrever o nome de quem que vem primeiro, quem vem segundo, tá? Na linha. No número 2, você vai tem um esquemazinho aí que a professora colocou. Representa a distância da casa de Raul à escola. Então, da casa dele na escola tem 100 metros. E da casa ao clube. Então, o Raul faz esse trajeto todos os dias para ir à escola e depois para ele ir ao clube. Então, da casa dele ao clube tem 50 metros e da casa dele à escola tem 100 metros. Você vai olhar na letra A quantos metros Raul percorre todos os dias de casa ao clube e depois do clube ele retorna à casa. Quantos metros Raul percorre todos os dias fazendo esse percurso? Então, olha lá. Você tem que lembrar que o Raul sai da casa dele e vai para a escola. Depois, o Raul sai da escola e vai lá para o clube. Tá?
E do clube ele volta para casa. Então, você tem que lembrar da ida e da volta, tá? Você não pode fazer só a ida do Raul, ele tem que voltar para casa, né? Ele saindo da escola para casa, né? Ele gasta 100 metros para ir e para voltar. Não é o mesmo percurso? Depois ele vai para o clube e volta do clube para a casa dele. Então, você tem que contar a ida e a volta, não esqueça, tá? Você vai somar aí as quantidades e vai colocar o resultado, tá bom? Aí depois eu tenho a número 3. Qual a unidade medida de comprimento você usaria para medir? Um pano, um tecido para 5 vestidos. O que você usaria para medir esse tecido? Será que você ia usar os palmos? Você ia usar o metro? Você ia usar uma régua, a trena? Então, de que forma, de que maneira você iria medir esse pano para fazer 5 vestidos? Você vai colocar aqui, com palmos, com metro, com a trena, né, com a fita métrica, tá? Então, você vai com passos, você vai me indicar. Depois, a distância entre 2 cidades. Como você poderia medir a distância entre 2 cidades? Por quilômetro, né? Por passos, né? Você vai me falar como você mediria. O comprimento de um rio, né? A largura dele. Não, o tamanho, né? O comprimento não, né? A largura é o comprimento, não a largura. A distância de uma rua, a largura de uma rua. Então, o comprimento é quando é o tamanho. Largura, né? Se ele é largo, se ele é estreito, certo? Então, como você mediria a largura de uma rua e o comprimento de um rio e a distância de 2 cidades, entre 2 cidades, por exemplo, pela Vice-Goiânia, né? E o tecido para 5 vestidos. Você vai escrever embaixo como você mediria. Depois você vai recortar, no número 4, coisas que medimos em metro, que compramos, né? Coisas que medimos com metro. Então, você vai olhar na sua revista, jornal, qualquer livro, né, velho que tiver, você vai usar para recortar essas figuras aí que a gente usa para medir em metro. Combinado? A atividade não está difícil, qualquer dúvida pode me perguntar lá no privado, tá? E não esqueça de mandar as fotos das atividades. Um abraço, tenha um ótimo dia.